faltam aí 50 dias para, na média, termos uma disparada muito forte de preço no Bitcoin. Peguei 10 mil dólares, dá um pouco mais de 50 mil reais e comprei. Por quê? Porque eu espero por essa supervalorização a partir do final desse ano, a partir de outubro. Então, como eu tenho pouco tempo, já comecei a fazer isso. E as altcoins, Guilherme? Eu quero me expor às altcoins para tentar multiplicar mais rápido. Nesse vídeo, eu vou te explicar porque eu estou confiante em relação ao Bitcoin. Aparentemente está ruim, né? Pô, pegou em 74 e caiu para a faixa dos 50, 60, mas você está enganado. Todos os dados, todos os gráficos nos apontam que estamos exatamente onde deveríamos estar nesse momento, e eu vou provar para você ao longo desse vídeo. Bora lá? Na tela, vocês têm dois gráficos, um em cima do outro. O de cima é o gráfico padrão do Bitcoin, que vocês já estão acostumados, e embaixo vocês têm o gráfico do M2. O que é o M2? É a oferta monetária, no caso aqui, global. Ou seja, juntando o dinheiro de todos os países, nós percebemos que nesse momento estamos em alta histórica de oferta monetária global. Muito dinheiro na economia e com uma tendência de alta. Vocês percebem que tivemos esse rompimento aqui da alta histórica anterior, marcado pela linha amarela, né? Ela marcava o topo anterior e agora rompemos. O interessante desse gráfico é o impacto que isso tem no Bitcoin. Notem, nas vezes anteriores que tivemos esse rompimento de alta histórica, o que aconteceu no preço do Bitcoin. Temos aqui, esse primeiro momento, vocês estão vendo no gráfico, 2016, o rompimento acontece nesse ponto aqui, olhe lá em cima no gráfico do Bitcoin. Exatamente coincide com a disparada, com a bull run mais forte daquele ciclo que levou o Bitcoin ao topo dos 20 mil dólares, né, alta histórica dos 20 mil dólares na época, lá no final de 2017. Passamos para 2020, acontece um rompimento de alta história, como vocês estão vendo aqui. O que acontece no gráfico lá em cima do Bitcoin é o que vocês estão vendo aqui. A bull run final que leva o preço até a sua alta histórica nos 65 ou 69 mil dólares, dependendo ali de qual é o topo que você considera para esse ciclo, né? São esses dois topinhos que vocês estão vendo aqui no gráfico. E nesse momento, rompemos exatamente essa alta histórica. Como eu acabei de mostrar para vocês, estamos, teoricamente, a semanas ou a poucos meses da disparada de uma bull run incrível que levaria o preço do Bitcoin a uma alta histórica lá no ano que vem. Então, isso está muito próximo de acontecer. E não é somente esse gráfico da oferta monetária global que aponta isso para a gente. Se eu passar aqui para um próximo gráfico, esse gráfico aqui é do famoso analista Plan B, o criador do modelo Stock to Flow, vocês percebem o seguinte, o gráfico ele indica onde está o Bitcoin em relação à média de 200 semanas. Né? A média de 200 semanas é esta linha preta que vocês estão vendo aqui no gráfico, e essas bolinhas coloridas é o preço do Bitcoin, onde a cor indica quanto falta até o próximo halving. Quando a gente passa pelo halving, como acontece aqui recentemente, a bolinha se torna vermelho escuro, né? Ela passa do azul, que considera 0 meses para o próximo halving, isso está acontecendo, e passa para vermelho, onde indica 50 meses para o próximo halving. Então, a gente passou recentemente por um halving, como vocês estão vendo aqui, e o interessante do gráfico é que do fundo do poço, sinalizado sempre por essa cor verdinha que vocês estão vendo aqui, até o ponto atual, em todos os ciclos, o Bitcoin sobe 4 vezes. O fundo do poço desse ciclo passado foi aonde? 15 mil dólares, correto? E agora estamos em 60 mil dólares mais ou menos, ou seja, 4 vezes esse valor. Mesma coisa que aconteceu no ciclo anterior, lá em 2020, e mesma coisa que aconteceu no ciclo anterior, lá em 2016. O preço sempre esteve 4 vezes acima do fundo do poço, nesse momento exato. Estamos exatamente como aconteceu em todos os ciclos. E notem o que acontece exatamente após esse momento, né? Ele sobe 4 vezes e é a partir desse ponto que ele tem uma disparada. Olha as bolinhas vermelhas, né, que vão ficando mais claras conforme o ciclo vai avançando, como elas sobem de forma muito mais forte do que subiram até agora. Para subir 4 vezes, a gente foi meio lateralizando, como vocês estão vendo agora, mas para disparar em direção ao topo histórico é muito mais rápido. É uma subida íngreme e aconteceu em todos os ciclos e tende a acontecer também por agora. Por agora quando, Guilherme? É isso que eu vou te apresentar no próximo gráfico. Esse gráfico mostra para a gente o seguinte, em média, o Bitcoin leva 170 dias em relação ao halving dele para ter uma disparada de preço, né? Um start no ciclo, uma bull run muito forte. Vocês percebem aqui que cada linha representa um dos ciclos, então o ciclo atual é a linha aqui na cor preta, vocês percebem que está no início ainda, né? E nós temos aqui 2020 na cor, acho que é azulzinha clara, que vocês estão vendo aqui, né? Um pouquinho acima do que a gente está hoje, e 2016 na cor verde, inclusive está um pouquinho abaixo do ponto que a gente está nesse momento, e 2012 a cor roxa. Vocês percebem que todos os ciclos aqui, tirando a roxa, que foi o primeiro ciclo, que era muito amador, todos eles tiveram essa fase de lateralização mais ou menos até chegar nesse ponto aqui de 170 dias. Nesse ponto começa de verdade o ciclo de alta, né? Uma bull run muito mais forte do que tivemos até esse momento.
170 dias. Quantos dias nós temos hoje? Nós temos 121 dias. Ou seja, faltam aí 50 dias para, na média, termos uma disparada muito forte de preço no Bitcoin. 50 dias a partir de hoje, estamos falando de outubro. Outubro é a data ali esperada, né? Não necessariamente no início de outubro, mas para meados de outubro, para ter uma disparada muito forte no preço do Bitcoin e, obviamente, das outras criptomoedas. Então você tem uma data para você esperar por essa explosão ou para você acumular Bitcoin até lá. Não tem muito tempo, 50 dias. Então aproveite isso para acumular Bitcoin e para conseguir ter esse retorno que você espera lá na frente. Eu me antecipei um pouco com a compra do carro, porque eu já esperava que a gente ia bater $100 mil um pouco mais cedo devido àquela disparada de preço absurda que tivemos antes do esperado, né? Já que bateu alta histórica antes do halving pela primeira vez na história, mas agora o ciclo está voltando ao padrão dele e, portanto, a gente deveria esperar essa alta mais para outubro e não para esse momento que a gente está passando agora, que serve muito bem para a gente acumular Bitcoin. Dando um zoom nesse primeiro período aí de 170 dias do ciclo, vocês percebem que o momento atual é a linha que está marcada em azul aqui e como os outros ciclos também tiveram exatamente a mesma movimentação, tá? 2012, como vocês podem ver, um pouquinho mais forte do que o padrão, mas todos aqui mais ou menos na mesma direção, né? Estamos aqui no terceiro trimestre já, né? Esse gráfico está um pouco desatualizado, e o normal é que tudo lateralize até ali, não tem muita força. É a partir do quarto trimestre que as coisas ficam realmente interessantes. Então não tem por que a gente esperar algo diferente desse ciclo, se o Bitcoin sempre seguiu essa mesma tendência. Passando aqui em frente, outra coisa que me leva a ter esse otimismo em relação ao Bitcoin para o final do ano é a exposição dos 25 top hedge funds do mundo ao Bitcoin. Então você tem aqui exatamente os 25 principais hedge funds do mundo, né? Esses fundos de investimento muito fortes que a gente tem. Vocês percebem que dos 25, 60% deles já têm exposição ao Bitcoin. E mais interessante do que isso, durante o segundo trimestre, um trimestre que foi fraco para a gente, né? Fraco para o Bitcoin, nenhum deles vendeu. Pelo contrário, vários aqui, inclusive, acumularam, aumentaram a sua exposição em Bitcoin. Então, os investidores institucionais, as grandes baleias, elas não estão com medo de correções no Bitcoin no curto prazo. Elas estão aproveitando ou para manter a posição igual ou para aumentar essa exposição. E são eles que controlam o mercado. Quem está vendendo é sardinha. Sardinha não sabe o que faz. Esses caras aqui não entram no jogo para perder. E eles estão acumulando mesmo durante as quedas. Notem aqui no gráfico, na Quant Fury, como o preço do Bitcoin no gráfico diário, ele vem subindo pouco a pouco, fazendo fundos cada vez mais altos a partir daquela queda absurda que tivemos no dia 5 de agosto. Então isso é positivo, mas o preço continua tendo dificuldade de romper estas médias móveis. A média móvel de 50 dias e a média móvel de 200 dias. Como eu falei recentemente, né, no dia 9 de agosto, esse dia aqui, aconteceu esse cruzamento conhecido como Cruz da Morte. A média de 50 foi para baixo da média de 200. E de lá para cá, o Bitcoin ainda não conseguiu superar essas duas médias, tá? O que é preocupante. Mas como vocês viram, esta linha de tendência de alta no curto prazo é positiva. Esse canalzinho aqui está ficando cada vez mais comprimido, tá? Se eu passar uma linha, por exemplo, aqui, ó, imagina que esse topo, ele tem uma linha assim. Deixa eu botar uma linha branca para ajudar vocês aqui a enxergarem, né? Aumentar o tamanho da linha. Então, estão vendo essa formação aqui. O topo é uma resistência com as médias e o fundo está aqui cada vez mais alto, né? O preço subindo aqui, tendo fundos cada vez maiores, mas o topo na mesma posição, sem conseguir romper essas médias móveis. Na hora que isso aqui for rompido, caso seja rompido, o preço tende a dar uma disparada muito forte. Vamos ter que tomar uma decisão muito em breve. Ou esse triângulo vai ser rompido para cima e ter uma disparada muito forte, ou ele vai ser rompido para baixo, e aí, segure-se quem puder, vou ter que vender meu carro, quem quiser comprar aí, entra no meu privado aí que eu vendo, porque o bicho pode ficar feio. Mas eu tô com uma impressão muito positiva, porque estamos nos aproximando cada vez mais desse quarto trimestre, cada vez mais de outubro, que é a data que eu espero por uma explosão de preço, como aconteceu nos ciclos anteriores. E eu espero tanto isso que eu fiz o seguinte ontem, tá? Tá aqui minha conta na Quant Fury, o histórico da minha conta. Vocês percebem que eu peguei aqui um pouco mais de $10 mil, né? No caso aqui é o USDT, o Tether, que é uma stablecoin pareada ao dólar. Peguei $10 mil, isso dá um pouco mais de R$50 mil, e comprei e converti para Bitcoin. Por quê? Porque eu espero por essa supervalorização a partir do final desse ano, a partir de outubro. Então, como eu tenho pouco tempo para acumular mais Bitcoin, já comecei a fazer isso. Profissão trader, ensinando para você que já está no mercado há algum tempo, mas ainda não entende direito como fazer uma análise gráfica, como entender os movimentos, como se posicionar na compra e venda, quando entrar e quando sair de uma criptomoeda. Esse curso é feito justamente para você. É muito barato mesmo, porque a ideia é que todos vocês consigam aumentar a capacidade de analisar o mercado num momento tão importante como a gente está passando. E aí a gente tem módulos bônus, um e-book de gerenciamento de risco e um outro e-book com as minhas 10 apostas para o novo ciclo das criptomoedas. Não perde a oportunidade
oportunidade, o link está aqui na descrição, corre e faz agora o seu cadastro. E as altcoins, Guilherme? Eu quero me expor às altcoins para tentar multiplicar mais rápido, isso é arriscado, como vocês sabem, e é por isso que eu vou mostrar para vocês como é que está o cenário agora. E claro, começando pela Ethereum, porque é ela que lidera as altcoins, é a principal altcoin do mercado, e se ela sobe, ela arrasta todas as outras menores junto com ela. E o negócio para Ethereum não está nada bonito. Desde o lançamento do ETF de Ethereum, o preço caiu 26%, como está falando a matéria. Isso você já esperava. Eu fiz vídeos aqui no canal falando que após o lançamento do ETF de Bitcoin, o preço do Bitcoin também caiu. Eu não lembro exatamente quanto, mas era algo entre 15% e 25% também para o Bitcoin antes de recuperar. E por que temos essa queda? Porque existe um fundo de investimento que acaba vendendo, acaba sendo negativo para o preço do ativo. Eu estou falando da Grayscale. Estão vendo aqui todos os fundos que possuem ETF de Ethereum, né? E aqui você tem somente um que está muito negativo todos os dias, que é justamente a Grayscale, como aconteceu no caso do Bitcoin. Só que ao contrário do Bitcoin, o restante das compras dos outros fundos não é suficiente para anular a Grayscale. E aí o saldo final, como vocês estão vendo, é de 420 milhões negativos. Então é uma pressão vendedora para Ethereum que fez o ativo cair 26%. Mas como a gente sabe, a Grayscale uma hora vai acabar com o estoque dela. E aí a tendência é o mercado recuperar, porque os outros fundos continuam acumulando Ethereum pouco a pouco. E eu não espero que isso demore muito, porque se a gente analisar aqui o comparativo deste ciclo, né, a movimentação de preço deste ciclo com o do ciclo anterior da Ethereum, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Notem, nós temos aqui uma linha branca marcando justamente uma resistência e acontece o breakout aqui, um rompimento dessa linha branca, o preço dispara, encontra uma resistência, essa linha é de tendência de baixa dos topos aqui, né? E aí o preço desaba para fazer um reteste exatamente naquela linha que era resistência e se torna suporte. É a partir daí que dispara e faz um rompimento desta linha de tendência de baixa. Isso aqui é 2020, tá, pessoal? E a partir desse rompimento acontece esse movimento para Ethereum. É surreal. Então acontece uma disparada muito forte. Olha só o que temos nesse momento, né? Tivemos um rompimento, o breakout dessa linha branca, que era a resistência, vai lá em cima, começa a encontrar aqui uma linha de tendência de baixa no topo, né? Topos cada vez mais baixos, e agora está caindo em direção à linha que era resistência, se tornando suporte. O que está marcado em azul é a expectativa se simularmos exatamente o que aconteceu em 2020, ou seja, pode cair um pouquinho mais, não tem problema, pode cair um pouquinho mais até abaixo da linha que seria o suporte, tá? Pode acontecer, e depois a tendência é uma disparada muito forte rumo a final de 2024, tá? Esse rompimento aqui da tendência de baixa seria final desse ano, e aí uma disparada muito grande no ano que vem. Então, isso é muito importante para as altcoins. Como vocês podem ver, leva um tempinho a mais do que o Bitcoin, mas a força é muito maior. E eu quero falar de uma outra altcoin muito conhecida, que era uma das tops do ciclo anterior, para fazer um alerta para você não ficar muito apegado a um projeto em si, porque os projetos, eles perdem o hype, eles perdem aquela empolgação passageira. Como vocês podem ver, a Cardano, que era ali um projeto top 10, saiu, perdeu o top 10 pela primeira vez, né? Ela acabou, ó, Cardano cai e perde o top 10 no mercado de criptomoedas. Isso não acontecia, ó, desde 2021. Então, assim, os projetos vão mudando. No caso aqui, ela está sendo meio que substituída pela Tron. A Tron está ganhando espaço, a Cardano perdendo espaço, e outros projetos podem ganhar mais destaque a partir daqui. Um que está tendo um boato, que eu não sei se vocês ouviram, é a XRP, um projeto que eu não gosto, obviamente, está muito ligado a bancos, ao tradicional, mas que também pode estar ligado à moeda dos BRICS, que inclui o Brasil, né? Brasil, Rússia, Índia, China, esses países emergentes estão tentando fazer ali uma moeda, um novo sistema de pagamento que pode interessar a outros países, e a matéria, o boato, fala que 159 países, né? 159 nações estão interessadas nessa integração dos BRICS, utilizando o sistema de pagamento com a XRP. Se isso realmente for verdade, espere por uma supervalorização da XRP. Mas lembre-se, isso é somente um boato. Mais um boato que reforça aquela tendência da perda de força do dólar. O dólar era a moeda global. Se os BRICS agora pretendem usar outra moeda para comércio internacional ao invés do dólar, e se 159 países estão interessados nessa moeda, o que acontece com o dólar? Vocês conseguem imaginar? Mesmo que não sejam 159 países, mesmo que sejam 10, 20 países, esses países deixam de utilizar o dólar ou reduzem muito a sua exposição à moeda americana. Vocês percebem como o mundo está mudando rápido? Agora, outros países vão começar a utilizar uma moeda em paralelo ao dólar, mas você vai ter que confiar na China, confiar no Brasil. Será que não é melhor você utilizar uma moeda que não depende de terceiros, que não depende dessa confiança em terceiros? Muitos países vão se dar conta de que a melhor moeda para fazer transação internacional e para ter em reserva é o Bitcoin. Eu vou apresentar para vocês 24 gemas de 8 setores diferentes do mercado cripto que irão explodir nesse ciclo. E não somente isso, eu vou ensinar você a caçar gemas por conta própria sem depender de mim.
descobrindo a hora de comprar e a hora de vender cada uma dessas gemas para não perder dinheiro, como 90% do mercado acaba fazendo. Você faz a sua inscrição no primeiro link da descrição e também no primeiro link do comentário fixado. Você por acaso sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que ponto? Você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre Bitcoin no 15 mil, compre Bitcoin no 20 mil, compre Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos com Profissão Trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas, que é um mar muito volátil. Tudo parece ótimo agora, mas você precisa saber a hora de sair para não perder 30, 40, 50% num período curto. No Profissão Trader você tem acesso a 3 módulos que vão desde os fundamentos do trading até análise técnica e práticas do trading e passando por fim pelo aprofundamento no trading. E ainda recebe 2 e-books gratuitamente com as regras de gerenciamento de risco e também minhas 10 apostas de criptomoedas para o novo ciclo das altcoins. Link na descrição e também vou fixar no primeiro comentário